Bom, então vocês estão vendo aí, projetando na tela, né? Bom dia a todos que estão aqui. Que bom que nós, né, podemos retornar com saúde. Então, assim, é o que, nesse momento, é o que mais está nos interessando, né? Essa questão da nossa saúde, da saúde dos nossos familiares. Então, eu acho assim, essa mensagem que está sendo projetada aqui na tela para vocês, ela traz muito disso, né? Dessa coragem que a gente precisa. O Guimarães Rosa coloca nessa grande obra da nossa literatura brasileira, que é o Grande Sertão Veredas, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. A gente sabe, né, que a gente vive num momento de muitas dualidades, né, de muitos sentimentos contraditórios. Então, é o medo, né, que a gente tem com relação a todas as expectativas que a gente cria, principalmente de vocês. Bom dia, Alice. Principalmente as expectativas de vocês também com relação ao terceiro ano. Então, assim, terceirou, né, é o terceirão nessa configuração de ensino remoto. Eu sei que não era aquilo que vocês estavam projetando neste momento, né? Mas se Deus quiser, né, segurando na mão de Deus também, para a gente pedir, né, essa proteção e que a gente possa retornar em breve, né? Bom dia, Gabriele. Então, que nós possamos retornar presencialmente, que vocês possam terminar o terceiro ano também de modo presencial. Então, é esse o nosso desejo, né? E aí, para isso, a gente precisa ter coragem para encarar esses desafios. Então, é isso que eu queria colocar para vocês aqui nesse primeiro momento, né? Tem uma música de que eu gosto muito, vou tocar um pedacinho para vocês aqui, que fala sobre, né, encarar esses desafios de uma forma mais suave, né? É difícil? É. Mas, assim, eu sou muito musical, então, assim, eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês. Escreva um livro, uma carta, uma canção de amor. Ame mais, brigue menos, cante mais no chuveiro, ande mais descalço, beije mais na boca. Não leve tão a sério tudo que te tira do sério. A gente morre no mundo, continua a girar. A gente corre tanto, mas não sai desse lugar. Lá, 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 lá. Não faça tempestade num copo de café. Não tente ser perfeito, não perca sua fé. Abra esse sorriso, brinque igual criança. Não vai embora agora, esqueça de lembrar da hora. Simplifique as coisas, amplifique o coração. Coragem, fé e força. Hoje a vida é uma canção. Dance mais sem medo, diga eu te amo. Comece por agora, não deixe pro outro ano. Seja mais sincero e ajude sempre alguém. Ganhe dinheiro, mas não pise em ninguém. De que vale essa canção se você não cantar pra ninguém?
de que vale a vida se a rotina só te impede de viver. Deixa a vida te levar pra onde for. Deixa o tempo vai curar a nossa dor. Se esse dia demorar, tudo bem. Porque não existe mal que vença bem, que vença o bem. Bom, então, gosto muito dessa música, ela tem um astral bom, né? E não estou colocando aqui como autoajuda, não, né? É porque são coisas nas quais eu acredito mesmo. Eu acho que a gente, né, principalmente, a vida da gente não é feita de momentos maravilhosos, momentos, né, fáceis, simples, mas a gente precisa, como diz o Guimarães, né, o que a vida quer da gente é coragem. Então, que nós tenhamos essa coragem de encarar todos esses desafios mesmo. E dizer para vocês que eu estou, né, sempre disposta a ajudar no que vocês precisarem, tá bom? Então, é isso. Bom, então, passando para os nossos assuntos, o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é sobre o PAPR. Não vou fazer leitura de PAPR, não, tá? Não se desespere. Mas eu só quero... Vocês já estão acostumados com a minha, né, com a minha orientação didática, digamos assim, mas, assim, e eu tentei organizar da mesma forma como foi feita no ano passado, tá? Com os terceiros anos do ano passado, funcionou muito bem a maneira como como a gente conduziu, com relação também aos tópicos de ensino, com relação a esses 3 componentes curriculares que a gente trabalha, né? Porque nós trabalhamos com língua portuguesa, os conhecimentos linguísticos, né? Com a literatura e com a redação. Então, funcionou bem, tá? Pretendo este ano, com relação às correções das redações, fazer de uma outra forma, né? Porque o ano passado eu comecei a fazer de uma forma e terminei fazendo de uma outra forma mais eficiente, usando o WhatsApp. Então, assim, eu vou tentar fazer, né, usando essa segunda alternativa aí, fazendo essas correções pelo WhatsApp, que eu achei mais eficiente. Os meninos também gostaram, tá? Mas o que eu queria demonstrar para vocês, vocês viram que eu já fiz toda a organização do trimestre, né, colocando os pontos. As atividades semanais, elas valem a participação e a frequência, né, como está estabelecido no ensino remoto, no regulamento. Então, essas atividades, embora... Bom dia, Vitor. Essas atividades, embora... elas, né, eu não vou avaliar se você está fazendo certo ou errado, mas isso parte do princípio da sua autonomia, da autonomia dos seus estudos. Então, eu sempre nos questionários, né, quando é questionário com questões fechadas, eu procuro colocar aqueles feedbacks, né, com das respostas erradas. Então, se você errou aquela resposta, você vai receber o feedback. Então, para que você também tenha essa autonomia nos estudos. E caso surja alguma dúvida, pode me chamar, pode me perguntar. No questionário dessa semana, eu não coloquei feedback, porque foi uma fixação mais, né, mais simples, para poder a gente discutir também aqueles pontos no momento 5, tá? E essas produções textuais, 2 no trimestre, e um questionário avaliativo como se fosse uma avaliação no final, tá bom? Alguma dúvida aqui com relação ao PAPR? Vocês vão poder fazer a leitura, quem ainda não fez, né?
Mas quem já fez tem alguma dúvida ou tá tudo certo? Tudo certo? Responde aí. Beleza, Rafaela. Beleza. Bom, então, uma coisa que eu quero reforçar também com relação aos materiais. Agora, por enquanto, vocês ainda não receberam os livros didáticos, né? Para ter um suporte em casa de um material que possa auxiliar naquilo que a gente publica lá no SIGA. Mas mesmo quando vocês tiverem os livros didáticos, eu vou continuar trazendo esse PDF com as orientações e com o resumo da matéria. Então, é importante também que vocês abram o arquivo, né, que eu vou disponibilizar toda semana, e o arquivo, ele sempre vai trazer essas orientações, esse passo a passo que você precisa seguir para alcançar os objetivos da semana, tá? E aí vem o resumo do tópico de ensino daquela semana. Mesmo que vocês já tenham o livro didático para acompanhar, tá? Eu vou usar esse resumo também, que eu acho que ajuda um pouco, tá? E não deixem de fazer contato quando tiverem alguma dúvida. De qualquer forma também, gente, eu estou colocando isso para vocês, mas estou aberta também a sugestões, tá? Quem quiser pedir alguma outra maneira de, né, alguma outra forma de abordar, também pode fazer contato comigo, tá bom? Bom, nessa semana, de acordo com a organização dos conteúdos dentro do plano de ensino do terceiro ano, já fiz a previsão aí dos conteúdos para o ano inteiro, eu resolvi iniciar falando da argumentação, porque eu sei que é um interesse muito grande de vocês. Tranquilo, Vitor, tranquilo. Mas eu sei que é um interesse muito, muito grande de vocês em, né, desenvolver a argumentação por conta da redação do Enem, né? Mas a questão da argumentação, ela vai muito além também, né, da redação do Enem, porque nós vivemos numa sociedade, teoricamente, né, numa sociedade democrática. Então, assim, nós vivemos também, e a vida em sociedade, ela traz para a gente muitas questões polêmicas. Então, a argumentação, né, seja a argumentação oral, quando você está num debate, numa conversa, né, com alguém, ou num debate, ou num debate saudável, né, não numa briga, numa discussão, mas num debate saudável, a argumentação, ela está presente na nossa vida, de todas as formas. E entendendo o funcionamento da argumentação, a gente tem como também desenvolver melhor o nosso posicionamento crítico diante, né, dos argumentos que são colocados para nós. Então, nós podemos, né, interpretar melhor a realidade social, né, interpretar melhor os discursos que são colocados para nós. Então, também tem muito a ver com a eficiência, a sua eficiência, falando agora, né, de forma prática, para um terceiro ano, que vai prestar vários processos seletivos aí, o Enem, outros vestibulares, desenvolver essa eficiência na hora também de interpretar um texto, né, de ler e interpretar um texto. Então, estudar a argumentação não é simplesmente para fazer a redação do Enem, tá? Então, porque essas questões polêmicas, elas fazem parte da nossa vida, não é? Elas demandam, são questões que vão demandar soluções mais ou menos consensuais, não é? Decisões a serem tomadas, rumos a serem seguidos, são valores que são discutidos. Então, isso, né, geralmente essas questões polêmicas, elas afetam populações inteiras. Então, elas fecham ou abrem possibilidades. Então, nós precisamos ficar atentos a todas essas, né, essas relações que a gente pode estabelecer.
Então, a leitura é muito importante, o estudo é muito importante, o estudo de todos os componentes curriculares, né, que vocês têm aí no ensino médio. A história, a literatura, a geografia, elas nos ajudam muito no entendimento também dessas questões, né? Elas vão compor aí, essas disciplinas também, elas vão compor o nosso repertório argumentativo. Então, é muito importante a gente ficar atento a essas questões, né? Porque a gente precisa entender, nesse jogo da argumentação, no material eu falo desse jogo, né? A argumentação é um jogo em que você quer vencer, né? Pelo uso eficiente da sua argumentação. Então, nesse jogo é preciso que você perceba quem é quem, né? Entender os interesses que estão na disputa, as estratégias que você vai utilizar, não é? E debater, colaborando para a formulação de respostas, que, né, essa formulação de respostas, ela é parte da vida política numa sociedade democrática, né? E é parte, portanto, de um exercício pleno da cidadania. Então, por isso que a redação do Enem, por exemplo, ela traz lá, né, a obrigatoriedade, vamos dizer assim, de você apresentar uma proposta de intervenção, né, lógica, factível, coerente. Então, a importância disso. Muita gente critica, até professores mesmo criticam, né, o modelo de redação do Enem. Eu não sou uma crítica do modelo de redação, porque justamente esse modelo de redação faz, né, estabelece essa competência que o aluno do ensino médio deve ter, no final do ensino médio, né, deve ter desse posicionamento crítico diante de determinadas questões, tá? Então, falando dessa questão da argumentação, eu coloquei no material dessa semana, né, algumas estratégias, né? Essas não são todas, mas são as mais comuns e as mais, digamos, eficientes, que a gente pode fazer um uso mais eficiente, né, da argumentação. Então, a gente tem essa questão da argumentação, essas estratégias argumentativas que nós podemos usar. O argumento por comparação, a alusão histórica, o argumento por evidência, exemplificação, princípio, causa e consequência, e o argumento de autoridade. Então, assim, no material, eu, né, trouxe alguns exemplos para vocês desses argumentos, tá? Quem teve a oportunidade de ler o material, né, já teve contato aí com alguns exemplos, certo? Vocês tiveram alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação? Quer perguntar alguma coisa com relação a essas estratégias argumentativas? Alguma dúvida? Porque eu preparei também um material para mostrar para vocês. Tranquilo, Vitória? Bom, a Letícia. Oi, Letícia, bom dia. Seja bem-vinda. Então, a gente tem, né, uma coisa que chama atenção, né, nesses tipos de argumento, é a maneira como você estabelece, né, essas relações. Então, a palavra-chave para a argumentação é sempre estabelecer relações, né? E a forma como você vai estabelecer relações. Então, por exemplo, quando você tem esse argumento por evidência, ele vai se basear em dados concretos, né? Dados estatísticos, resultados de enquetes, números, né? São números que são colocados, né? Que vão reforçar
o seu posicionamento, né, a sua tese ali naquela argumentação. Você está defendendo um determinado ponto de vista. Então, nesse jogo da argumentação, você quer vencer, né, colocando com eficiência o seu posicionamento. Isso não significa, gente, que você vai fazer com que a outra pessoa mude de opinião, com que seu interlocutor, né, mude de opinião e vá pensar como você. Mas é a eficiência da sua argumentação que faz com que o seu interlocutor, ele respeite a sua opinião, né? Não é dizer um porquê sim ou um porquê não. As únicas pessoas neste mundo que estão autorizadas a dizer porquê sim, porquê não, é pai e mãe, né? Ou responsável, né? Posso ir? Não. Por quê? Porque não, né? E pronto. Então, mas no jogo da argumentação, a gente tem que usar essas alternativas de modo mais eficiente. Então, por exemplo, no argumento por evidência, você vai colocar no seu texto assim, dados apontam que, né, dados apontam que. Bom, mas de onde veio? De onde veio esse dado? De onde vieram esses dados? Eu preciso apontar a fonte, né? Como no caso aqui, dados do IBGE dão conta de que ocorrem cerca de 600 mil partos adolescentes por ano. Então, dados apontam que não está dizendo nada, né? Não diz nada. O que diz é a fonte. A fonte diz que os dados... Aí você vai, né, complementar, né? Esses números, né? Esses números reforçam a ideia de que... E aí você vai desenvolver conforme a sua tese, o seu posicionamento, tá? Então, é isso. É a eficiência, a maneira como você lida com esses tipos de argumentos. Tá bom? Bom, ei, Vitória! Tudo bom? Aí, que bom, alguém abriu a tela aí para me ver. Beleza. Então, gente, essas estratégias, né, elas são muito importantes. O que eu quero colocar para vocês agora, eu peguei em alguns textos dos meus alunos das turmas do ano passado, né? Peguei 3 exemplos aqui do que se deve e o que não se deve fazer na hora de argumentar, né? Na maneira como você vai redigir e trabalhar com esses tipos de argumento. Então, assim, nada melhor do que pegar uma escrita de aluno, né, para que vocês mesmos se identifiquem com essas escritas, né, e percebam que eu posso e o que eu não posso fazer, tá certo? Então, por exemplo, nesse primeiro trecho, o tema era sobre a doação de órgãos, né, no Brasil. E aí, o aluno disse, como a doação dos órgãos depende dos familiares, é do encargo deles o futuro dos órgãos do ente querido. Para muitas pessoas, é impensável cogitar a respeito disto em seu luto, ignorando as outras vidas que podem ser poupadas e voltando para si um sentimento que, infelizmente, é egoísta. Bom, qual é o problema, né, da composição desse posicionamento aqui? É a organização desse argumento, né? Quando você está trabalhando na forma escrita, né, da argumentação, quando você está trabalhando essa organização do texto, você precisa trabalhar também com um elemento muito importante, que é a coesão textual, não é? Relacionar essas informações de modo mais eficiente. O que a gente percebe nesse primeiro trecho é que o aluno foi muito emotivo, foi mais emotivo, descritivo, do que propriamente argumentativo, não é? Então, a gente tem também que trabalhar essa linguagem na hora de desenvolver essa argumentação. Então, num trabalho de reescrita desse trecho,
poderia destacar o seguinte: é válido ressaltar que a desinformação a respeito de alguns conceitos que envolvem o transplante de órgãos, como morte encefálica, além de pouco ou nenhum conhecimento sobre o procedimento, levam a negativa familiar para a doação. Então, aqui, né, nessa reformulação do argumento, houve a utilização aqui de uma exemplificação, né? O como morte encefálica aqui, ele traz uma exemplificação do que seriam esses conceitos, essa desinformação sobre alguns conceitos que envolvem o transplante. Então, não é só você dizer, né, que existe, você está reforçando o seu posicionamento, o seu ponto de vista a respeito desse problema que é, né, a desinformação a respeito da doação de órgãos no Brasil, a respeito dos procedimentos que envolvem isso, né, essa questão. A morte encefálica é um exemplo de um conceito que as pessoas não compreendem muito bem na hora, né, e isso faz com que a decisão sobre a doação seja difícil, ou isso impeça a decisão a respeito da doação de órgãos, não é? Então, outro ponto, além de pouco ou nenhum conhecimento sobre o procedimento em si, não é? Sobre o próprio procedimento dessa doação, né? Sobre a logística disso, né? Sobre como é feita a retirada desses órgãos, né? E isso também, né, leva a essa negativa familiar, que é um problema, né? É um problema com relação à doação de órgãos no Brasil, tá certo? Então, a forma de dizer isso, né, aqui nesse trecho, mas as informações, elas não estão coesas, elas não estão interligadas, né? Há muito de uma informação muito pessoal, muito sentimental no texto, né? E na reescrita a gente percebe esse distanciamento, né, pessoal, para analisar a questão em si, tá certo? Então, é isso que é muito importante na hora de argumentar, tá bom? Alguma dúvida? Eu vou seguindo, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar, pode me interromper, tá certo? Um outro exemplo, o segundo exemplo que eu trago aqui, foi um texto, né, sobre a temática da democratização do acesso dos idosos às novas tecnologias, tá? Então, o aluno disse o seguinte, a aluna, não me lembro. Todavia, para estes que possuem tanta idade e, ao mesmo tempo, tão pouca em contato com meios tecnológicos, o surgimento de dificuldades é recorrente e contínuo em vista da precariedade do acesso para estes usuários. Este problema é diretamente refletido no fato desse público ser o mais suscetível a cair em golpes virtuais, e muitas vezes os que também mais são enganados pelas famosas fake news. Aí não fez o plural da expressão também, né? Tá, da forma como foi escrito. Então, a gente tem aqui, novamente, né, um texto que está repetindo a informação e não traz nenhuma alternativa, nenhuma estratégia argumentativa que reforce esse posicionamento, tá? Como nós vimos anteriormente, a estratégia utilizada aqui foi a exemplificação nessa reestruturação. Aqui nós vamos perceber o que foi feito. Então, eu tenho aqui uma descrição, novamente, né? O problema está sendo descrito, mas eu não tenho nada, nenhuma estratégia, eu não consigo identificar nenhuma estratégia que possa ratificar, que possa certificar esse posicionamento, tá?
Então, assim, numa reescrita, a sugestão foi: a exclusão tecnológica dos idosos aumenta sua dependência em relação aos mais jovens, tirando-lhes a autonomia e o direito à informação como meio de exercício de cidadania. Então, aqui eu tenho um tópico frasal que apresenta o problema, né? Percebam que na escrita do aluno, não foi né, está dizendo a mesma coisa, mas não foi objetivo, não foi direto ao ponto. Então, essa exclusão tecnológica dos idosos, ele aumenta essa dependência e, né, tira-lhes esse direito à informação e o direito à autonomia também. E aí, qual foi a estratégia argumentativa para reforçar esse posicionamento? Uma citação, né, um argumento de autoridade aqui. Embora o Estatuto do Idoso, em seu artigo 2º, assegure todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde e de aperfeiçoamento social, dentre outros direitos, então eu tenho aqui, né, todo esse trecho aqui que está ratificando, né, embora o Estatuto do Idoso assegure esses direitos, né, a população idosa permanece analfabeta digital, sem autonomia para a utilização das ferramentas tecnológicas, o que compromete o seu direito à informação. Então, né, reforçando o tópico frasal, né, reforçando o argumento, eu apresentei aqui uma estratégia argumentativa para ratificar, para certificar esse meu posicionamento. Tá certo? Então, são exemplos para que a gente possa ter uma argumentação mais eficiente, tá? No terceiro trecho, deixa eu só ver se alguém colocou alguma coisa aqui, não. No terceiro trecho, nós temos uma escrita que está relacionada à persistência do bullying no ambiente escolar. Foi o tema trabalhado, né? Aí, o aluno diz o seguinte: quando se aprofunda nos casos de bullying, é perceptível um certo padrão entre todos os agressores. Tendo eles, normalmente, graves problemas no ambiente familiar e a dificuldade de conversar abertamente sobre isso, fazendo com que acabem se tornando agressivos com os colegas de classe. Bom, é um argumento válido? Sim, mas também ele não está, né, de uma forma coesa, de uma forma, né, ligado eficientemente aí a esses posicionamentos. E também falta uma estratégia para ratificar, né? Bom, a sugestão de reescrita com relação a esse posicionamento de que, né, aqueles que cometem, aqueles que praticam bullying, eles estão simplesmente refletindo, possivelmente refletindo, né, a violência que eles vivem no ambiente familiar. Então, destaca-se a normalização, de várias formas de violência na sociedade brasileira. Então, é um dos argumentos que compõe a tese, né, apresentada normalmente no parágrafo de introdução. Então, a normalização, ou seja, né, a violência encarada como uma coisa banal, como uma coisa essa naturalização da violência na sociedade é um grande problema. E aí, para ratificar isso, né, foi trazido aqui um argumento de autoridade para certificar esse posicionamento. Consoante o filósofo Immanuel Kant, o ser humano é o que a educação faz dele. Nesse contexto, então, a partir do argumento de autoridade de Kant, dizendo que o ser humano é o que a educação faz dele, né, eu uso um elemento de coesão aqui, que é nesse contexto, ou seja, no contexto descrito pelo Kant, o que eu observo nesse cenário com relação a esse problema?
a persistência de bullying nas escolas do Brasil é o reflexo da valorização de padrões criados pela consciência coletiva. A exemplo, e aí eu estou trazendo aqui, né, o argumento por exemplificação, né? Nesse caso aqui, a exemplo de muitos lares brasileiros. Então, essa valorização de padrões criados pela consciência coletiva, onde é que a gente tem um exemplo disso? Nos lares brasileiros, onde pais usam da agressão física e psicológica na educação dos filhos. Então, esse exemplo para reforçar o argumento. Consequentemente, a prática de bullying torna-se estrutural no âmbito escolar. Então, aqui, além disso, eu tenho um argumento de causa e consequência, ou seja, a causa, né, que eu aponto com relação a essa naturalização das formas de violência na sociedade, né, um desses exemplos de naturalização está nos lares brasileiros, né, por conta dessa valorização, né, dessa naturalização da violência. E qual é a consequência disso? A prática do bullying torna-se estrutural no ambiente escolar. Então, eu tenho várias estratégias argumentativas aqui num único parágrafo, né? Eu tenho o argumento de autoridade, eu tenho a exemplificação e eu tenho a relação de causa e consequência. Então, são, né, estratégias muito eficientes na construção argumentativa, né? Então, eu quis trazer aqui para vocês esses exemplos para a gente perceber, né, essas possibilidades de construção. Obviamente, a gente vai estudar mais profundamente, né, falando do gênero dissertativo argumentativo, nós vamos estudar mais profundamente as estruturas de cada parágrafo do texto, mas para começo de conversa, a gente precisa trabalhar essa questão da argumentação, tá certo? Essas estratégias argumentativas e perceber, principalmente na leitura dos textos. Então, ler bastante, né? E por isso que eu coloquei lá como material, né, para que vocês pudessem fazer uma leitura prévia para o momento síncrono de hoje, eu trouxe eu sugeri lá uma leitura de um texto, de um artigo de opinião. O artigo de opinião é um gênero textual muito interessante, né? Porque é um gênero do tipo argumentativo, ele tem uma estrutura mais livre do que o texto dissertativo argumentativo do Enem, no caso, né? Mas, porque geralmente o artigo de opinião, ele traz uma conclusão, mas ele não necessariamente traz uma proposta de intervenção, né? A circulação dele se dá em meios de comunicação de massa, né? Jornais, revistas, blogs, e sempre o artigo de opinião, ele está discutindo algo que é polêmico naquele momento, né? E a gente pode perceber que muitos dos assuntos que são discutidos nos artigos de opinião, eles acabam que são universais, como, por exemplo, essa questão do voto obrigatório. Então, para quem fez a leitura, né, pode perceber que o Léo Lince, ele escreveu para esse, vou colocar aqui, né, esse Correio da Cidadania, que é um jornal online, né, de circulação gratuita na internet. Então, ele vai defender um determinado ponto de vista, mas é um debate que foi travado lá em 2015 por conta de toda uma discussão a respeito da reforma política, né, de uma reestruturação com relação à política eleitoral, principalmente. E essa questão do voto obrigatório, ela foi colocada em discussão, principalmente pela mídia, né? Se o voto no Brasil deveria ser obrigatório ou não. Então, essa necessidade de reformas políticas, questionando a obrigatoriedade do voto. E aí, a gente tem, o autor, ele vai
concentrar, então, em estabelecer quais as condições necessárias para o bom funcionamento da democracia. E, na opinião dele, o voto obrigatório seria parte dessas condições necessárias para o bom funcionamento da democracia. Então, o ponto de vista, né, a tese que ele defende aqui, que ele reforça no final do texto, né? Com relação à leitura que vocês, se vocês fizeram, eu queria destacar aqui alguns pontos, né, com relação a essas estratégias argumentativas. Por que é importante fazer leitura desse tipo de texto? Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Se vocês pegarem as provas do PISME, por exemplo, as provas anteriores do PISME, praticamente todas as provas do PISME, elas trazem lá no tópico de português, de língua portuguesa, elas trazem lá as questões de leitura e interpretação de artigos de opinião. O artigo de opinião, né, está sempre lá, aparece sempre lá nas questões de interpretação. E quando você consegue identificar, né, a estratégia argumentativa usada pelo escritor do texto, pelo autor do texto, você consegue interpretar melhor os fatos que estão sendo analisados no texto, né? Você consegue, de modo eficiente, fazer essa interpretação, tá? Então, a gente pode perceber que ele usa, para defender esse ponto de vista dele com relação, né, ao posicionamento dele com relação ao voto obrigatório, eu, como leitora, né, nós, como leitores, nós não precisamos necessariamente concordar com ele, mas nós observamos que a maneira como ele faz, né, essa construção argumentativa a partir dessas estratégias, a gente percebe que é uma argumentação eficiente. Eu não preciso concordar com ele. Apesar de concordar, vou dizer o meu posicionamento, né? Mas apesar de concordar com ele, né, você, leitor, não precisa concordar, mas você respeita por toda a construção argumentativa que ele traz, né? Então, ele traz aqui, por exemplo, nesse trecho, quando ele diz, existe no senso comum um mal-estar em relação ao voto obrigatório. Toda obrigação incomoda. Quando ele faz essa afirmação, toda obrigação incomoda, este fato indiscutível, então, esse adjetivo indiscutível é um elemento linguístico, é um adjetivo, mas o adjetivo ali que vem entre vírgulas, ele já está demonstrando um posicionamento. Então, o elemento linguístico, ele já, né, coloca esse posicionamento do autor. Então, ele já está dizendo que, né, toda obrigação incomoda é um argumento por princípio, porque faz parte do senso comum, é uma coisa que você observa na estrutura do real. Né? O argumento por princípio é algo que você, né, observa na estrutura do real, né? Mas você está ratificando isso com os elementos linguísticos. O indiscutível, esse fato é indiscutível, favorece os defensores do voto facultativo, que, ademais, apresentam sua proposta como expressão da postura libertária e como fator de desmonte de algumas distorções, que, de fato, existem em nosso sistema eleitoral. Então, esses elementos, o de fato, né, e o indiscutível, está trazendo aí, né, esse raciocínio lógico, pela observação do real, esse raciocínio lógico que eu tenho com relação a essa construção argumentativa. Eu não vou me alongar aqui, porque também nosso horário já está acabando, mas vocês podem perceber, e aí eu sugiro, para quem não pôde ler ainda o texto, eu sugiro a leitura, tá? Para a identificação dessas estratégias. Ele utiliza aqui, né, a alusão histórica e estabelece também uma relação de comparação, né? Ele fala de como o voto facultativo acontecia na República Velha, e isso, os currais eleitorais, eles proliferavam,
né? Ou seja, não adiantava nada o voto ser facultativo, porque o voto de cabresto era o que acontecia naquela época, né? E o quadro atual, marcado pelo desencanto com a política e pela descrença no voto, também joga água no moinho dos que defendem o voto facultativo. Então, o tempo todo, no texto, vocês vão observar que ele vai pela contra-argumentação, ou seja, ele traz o argumento daqueles que são contrários ao voto obrigatório, né? E ele refuta, ele contraria aquele argumento, colocando o posicionamento dele com essas estratégias argumentativas todas, tá? Então, a eficiência argumentativa, que eu, né, sugiro para vocês, para quem não pôde ler, leia o texto para perceber esse movimento que o autor faz nessa argumentação, tá? Infelizmente, nosso horário terminou, eu tenho aula daqui a pouco, tá? Mas, de novo, reforçando, eu estou aqui disponível, quem tiver alguma dúvida pode me chamar, tá bom? E é isso. Eu espero que esse ano letivo, que esse nosso ano letivo seja muito produtivo, tá bom? Eu fiquei muito feliz o ano passado com os resultados dos meninos nas redações, e assim, eles me mandando muitas mensagens, assim que saiu o resultado da redação, eles me mandaram mensagem agradecendo, então assim, isso foi muito gratificante, e eu espero que a gente possa fazer um bom trabalho esse ano também com a turma de vocês, com todas as turmas, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser, tá? Muito obrigada, boa semana para vocês. Até, Elaine. Até semana que vem. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Elaine. Boa semana. Igualmente. Boa semana, né? Tchau, tchau.